Missionário de serviço sênior. Eu e minha esposa, nós fomos convidados para servir como coordenadores de missionários sêniores na região Brasil Sudeste, que compreende os conselhos de coordenação Belo Horizonte, Juiz de Fora, Rio de Janeiro Norte, Rio de Janeiro Sul e Vitória. O presidente Nelson, ele diz o seguinte na Conferência Geral de abril de 2022. Queridos jovens amigos, cada um de vocês é vital para o Senhor. Ele os reservou até agora para ajudarem a coligar Israel. Sua decisão de servir missão, seja uma missão de proselitismo ou de serviço, abençoará vocês e muitas outras pessoas. Também incentivamos os casais sêniores a servir quando suas circunstâncias permitirem. Seus esforços são simplesmente insubstituíveis. Podemos destacar aqui essa frase do presidente Nelson, onde ele cita, também incentivamos. Então ele incentiva, todos os casais sêniores a servir, quando suas circunstâncias permitirem. Todos os missionários ensinam e testificam sobre o Salvador. A escuridão espiritual do mundo faz com que a luz de Cristo seja mais necessária do que nunca. Todos merecem a oportunidade de saber a respeito do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Cada pessoa merece saber onde pode encontrar a esperança e a paz que excedem todo o entendimento. Neste quadro, nós temos uma estrutura funcional da missão de serviço sênior. Eu e meu esposo, nós estamos localizados nessa estrutura bem aqui, como coordenador de missionário sênior. Frequentemente, nós temos nossa reunião de coordenação com assessora de apoio. Nesta reunião, coordenamos alguns assuntos e correlacionamos com os outros coordenadores de missionários sêniores na região aqui no Brasil. Um dos principais objetivos nosso em nossas atividades é manter um bom relacionamento com os 70 de área, com os conselhos de coordenação, com as estacas e com as operações. Temos várias operações de serviço na igreja. Podemos citar algumas delas como autossuficiência, serviços familiares, BYU Pathway. Neste quadro, nós apresentamos o processo para missionários de serviço sêniores. Nós temos aqui uma breve explicação sobre cada etapa do processo. Então, nós temos primeiramente aqui o processo para chamado missionário do membro. Nós temos, que é esse aqui. Depois nós temos o processo de aprovação da designação e depois o chamado e a designação. Então, vamos explicar aqui cada uma das etapas. Primeiro passo, o candidato inicia o processo de recomendação no site dos missionários sêniores. Lá ele encontra a oportunidade para servir, se inscreve em uma dessas vagas, preenche o formulário necessário. Depois disso, quando ele finaliza, ele vai conversar com o bispo. O bispo então vai analisar e aprovar a recomendação para servir na missão. O bispo vai seguir as etapas solicitadas lá. Depois que o bispo aprovou, conversou, entrevistou a pessoa, o presidente da estaca vai também fazer sua análise e aprovar a recomendação para servir a missão. Muito semelhante ao processo de missionário de tempo integral, onde o candidato que inicia, o bispo entrevista, analisa, depois o presidente da estaca entrevista e analisa. Estando tudo ok, esse processo do chamado ele vai para aprovação da designação a uma das áreas. Por exemplo, se o candidato ele se inscreveu para servir no Family Search, o gerente de operações do Family Search ele vai revisar e aprovar a atribuição proposta, que então aqui vai ser o quarto passo. Após o gerente de operações avaliar, dar ok, aprovar, o chamado da pessoa, do candidato, vai para a avaliação do presidente da estaca, que analisa e aprova a atribuição. Então, o que nós aprendemos aqui? O passo 1 a 3 é o passo que o jovem ou a pessoa, o candidato, se inscreve
para servir como missionário de serviço. Depois, o passo 4 a 5, eles estão aprovando uma designação, uma operação em que eles vão servir. Por exemplo, se ele se candidatou para servir no Family Search, igual mencionei anteriormente, ele vai poder servir e o presidente aprovar. Se por algum motivo aquela pessoa ficar sem o equipamento necessário para servir, ou o computador, durante um período, né, de 3 ou mais tempo, eu citando aqui um exemplo, né, de tempo, mas se ele ficar por um período sem o recurso, ele pode ser desobrigado dessa designação do Family Search e ser convidado para servir em uma outra operação, por exemplo, seminários e institutos, que não vai ter necessidade de ter um computador para poder servir. E então é feito um novo processo de, né, designação, que a gente chama de redesignação. Depois desse quinto passo, então, o presidente da estaca ele imprime o chamado, marca a data para fazer o chamado e a designação da pessoa. É importante lembrar que o sistema que mais vai ser falado nesse período é esse aqui, ó, SMMS, que é o Sistema de Gerenciamento de Missionários de Serviço. Então, através desse sistema, nós conseguimos fazer um gerenciamento de todos os missionários nessas etapas. Só que o sistema ele só vai mostrar nesses processos aqui, nessas etapas aqui, 4, 5 e 6, onde nós conseguimos visualizar.